Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar mais um encontro, hoje com um vídeo que vai para os assinantes do nosso canal, que é a obra Pensamento e Vida. A gente teve aí um contratempo, não conseguimos enviar os vídeos, estamos agora retomando e enviando. Assim que todos assistirem, a gente disponibiliza para os demais inscritos aqui no nosso canal. Portanto, então, quero te pedir também, caso você possa, nos ajude aí a atingir a nossa meta, faça contribuições e doações, se torne membro do nosso canal, curta, comente, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, deixe seu gostei aí para nós, acione o sino das notificações. E eu falei demais, tem aqui ao meu lado Lauro Rodrigues, bem-vindo, Laurinho. Olá, Beto, obrigado. E olá a você também que está nos assistindo, participando conosco desse estudo da obra Pensamento e Vida, né? E aqui eu quero só ressaltar, quem for estudar Pensamento e Vida, essa obra que nós vamos estudar um capítulo hoje, e der uma olhada em uma outra obra, que nós já citamos ela aqui, o Consolador, você vai ver que há uma discrepância muito grande do ponto de vista intelectual do espírito. Então você vai falar assim, peraí, por que no Consolador parece que está tão destoado, enquanto aqui nessa obra, à medida em que nós vamos aproximando de Kardec, né, das obras de Kardec, a gente percebe que ela está mais condizente. Então fica aí essa informação, né, até para que a gente possa melhor, né, tirar essas dúvidas. E isso, claro, tem que ser individual, no estudo em grupos também. Beto. Perfeito, Laurinho, seu comentário está aí redondinho, é isso mesmo. Essas duas obras em especial, elas nos demonstram disparidades entre as comunicações. Quanto nós vamos ter um espírito religioso no Consolador, nós vamos ter um espírito de ciência aqui nessa obra Pensamento e Vida. E aí você consegue aproximar Pensamento e Vida das obras de Allan Kardec, mas não consegue fazer o mesmo com a outra obra chamada Consolador. E aqui a gente não está falando de médios nem de nada, né? Nós estamos falando que pode-se dar qualquer nome ao assinar uma comunicação. Cabe a nós, pela linguagem, pelo conteúdo, pelo fundo, não pela forma, verificar quem é o espírito comunicante. Né? E mais do que nunca, o conteúdo. É um conteúdo doutrinário, espírita, se aproxima dos conteúdos doutrinários e espíritas. Então, isso é importante, que o Lauro acaba de trazer aí. Sem mais delongas, capítulo 19, prosperidade. E aí ele demorou a aparecer, mas apareceu, né, Laurinho? Prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade e domínio. Gastam-se largos patrimônios da existência para lhe conquistar o prestígio, e não falta quem surja no prélio, estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Milhões dos homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos de caça e pesca. É que na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental constituída à base de nossas emoções e desejos. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, nos traz à rota os elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas
que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que, na carapaça formada por ela própria, se isola e refugia. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para se libertar do azinhavre da usura. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com os anseios repetidos de saliência individual e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem um retorno das ondas mentais de extravagância que emitem caindo em perigosos labirintos de purgação. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mas deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade, ausente de reta conduta, não passa de apropriação indébita, e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz laurina. Bacana a mensagem, né? Pensar que o Espiritismo vai tratar disso, né? É muito usual no meio espírita a palavra apego, né? Então, o que é prosperidade, né? O nosso conceito de prosperidade é ter um status, né? Uma vida financeira, ter, né? Uma condição material destacável, boa, né? Que nos garanta uma velhice, enfim. E isso é errado? Claro que não. Né? O que não é interessante, Emmanuel passa por isso aqui agora nesse texto, é dizer assim, quando a pessoa, né, ela faz o uso disso, mas também servindo, movimentando, né, essa prosperidade, por assim dizer, é claro que, né, ela vai contribuir até para aquelas formações mentais que a gente tem trabalhado tanto nas criações fluídicas, né? Então, veja, do ponto de vista egoísta, todas as vezes que eu penso somente em mim, e isso passa a ser uma constância nos meus pensamentos, eu vou formando imagens que vai se identificando cada vez mais comigo. Né? E ao desencarnar, por exemplo, terei dificuldades, porque as minhas ideias estão relacionadas com essas imagens, com tudo aquilo no qual eu me dediquei. Agora, quando a gente tem né, essa vida próspera, mas que a gente contribui, que a gente é fraterno, é solidário, partilha, enfim, é claro que aí né, podem até perguntar, mas não vai ter essas formações fluídicas? Sim, vai. Porém, você vai estar, né, muito mais ligado às coisas espirituais, porque você se doou, ou pelo menos compartilhou, e isso já é um benefício muito grande. Jesus vai dizer isso: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Né? Então, se o meu tesouro é todo egoísta, é claro que, né, eu vou viver essa vida de egoísmo. E aí ele usa aqui a analogia da tartaruga, eu vou ver aquela vida de isolamento, né, formada por mim mesmo. Vou estar vivendo ali
em torno daquilo que eu criei. Beto, e não sei se vocês sabem, tem uma comunicação que eu gosto muito dela, tá? Instruções psicofônicas, que eu não me lembro o título aqui, que é de uma determinada pessoa que ele vivia para guardar dinheiro. E ele ignorava um amigo que era espírita, e se eu me engano, não sei se ele era médium, e que dizia, não, isso não existe, blá, 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 né? E ao morrer, o que ele se depara? Com tudo aquilo que ele idealizou enquanto encarnado. Cofres, dinheiro, então tudo que ele via, tudo que ele tocava se transformava em ouro, enfim, tudo aquilo que a mente pode produzir. Ele sentia fome, olha só, hein? E não, né, nós temos que entender isso aqui. Ele sentia sede, quando ele recorria à torneira, então tudo criações mentais dele, fluídica, né? Ele, aparência, que ele abria a torneira, por exemplo, saía ali ouro líquido. Olha para vocês verem o tamanho foi o sofrimento desse espírito. Até que ele se lembrou do amigo e numa prece, né, que ele acabou fazendo de tanto sofrimento, né, o amigo emancipado se encontra com ele e começa todo um tratamento, um esclarecimento melhor, né, para esse espírito. Bom, por que eu estou dizendo isso aqui? Emmanuel está dizendo isso aqui para a gente. O que é prosperidade? Será que a prosperidade da alma, do espírito encarnado, não seria os valores espirituais? Né? Kardec vai dizer em A Gênese que o espírito se instrui na experiência. Então, a nossa vivência aqui na Terra é para posses materiais ou para adquirir conhecimento? Partilhar esse conhecimento, agir no bem, né? O ato do dever, ser solidário, cooperativo, como, né, deveria ser. Então, fica aí essa mensagem do Emmanuel, bela mensagem, por sinal, né? Uma mensagem profunda, cabe muito mais reflexões aqui, mas que eu passo para você, Beto. Perfeito, Laurinho. Estava aqui te ouvindo e refletindo também acerca de alguns pontos, né? Essa parte que você comenta aí, para mim, Emmanuel chama atenção para algo peculiar do mundo espiritual, né? Do mundo espiritual. Vai acontecer aqui também, quando a gente está encarnado, mas vai acontecer também quando a gente desencarnar, né? Mas antes da gente chegar até lá, vamos lembrar, está falando de prosperidade. Próspero aqui, para o texto, para a gente compreender, nós vamos entender diferente, porque ele diz assim, prosperidade na terra, quer dizer fortuna, né? No campo material. Mas, quando você lê o texto, para os espíritos, ele está dizendo que próspero é aquele que progride, ou seja, aquele que está de acordo com a lei do progresso. Bom, então, ele está falando da teoria moral espírita. Qual que é a lei que rege o universo? A lei é o amor. O ódio, a maldade, essas coisas aqui é das nossas imperfeições. A lei que rege o universo, a lei de Deus, é a lei do amor. E pensando nisso, a questão 629 do Livro dos Espíritos vai dizer que a gente tem que ter uma conduta de bem proceder, porque ela é a moral. A moral espírita é a conduta do bem proceder. O que seria o bem proceder? Conformar as leis de Deus. Ora, se a lei, então, é a lei do amor, né? A gente tem que, então, fazer o bem sem interesse pessoal, que é o que ele está falando aqui. Isso é o quê? O ato do dever. Então, a gente está diante daquilo que a gente aprende lá no espiritualismo racional. Aí ele vai dizer o seguinte, aí vai depender do gênero de prova de qualquer um e do propósito que cada um tem. Chegou, você pode passar uma fase penosa, pode estar na miséria, pode uma série de coisas. E ele usa uma expressão assim, mesa vazia, fogão sem lume, podem ser caminhos de louvável reparação. Podem. Ele não diz que é. Tá vendo que não tem lei de causa e efeito para esse espírito aqui? Ele diz que pode ser. Pode ser não é deve ser e será. Ele não diz que é uma lei de causa e efeito, hein? Pode ser. Enquanto
enquanto o banquete, o píparo, né, o banquete cheio de comida, a bolsa farta, ou seja, lá na sua conta bancária muito dinheiro. Aí ele diz assim, em muitas ocasiões, ele não disse em todas as ocasiões, em muitas, mas não em todas. Significa avenida de licença que concorre para a queda do espírito, para você entrar nos equívocos, porque está tudo muito fácil, você está sendo, em tese, né, respeitado, você detém um poder. Então, esse aí acaba acreditando que detém o poder, e ele vai dizer que você é apenas um usufrutuário. Noutra reencarnação, sua situação vai mudar completamente. E não é Deus que vai dizer isso, é você com as suas escolhas. Então, ele está no campo das escolhas de prova, questão 258, 258A do Livro dos Espíritos, principalmente. Aí depois, Laurinho, a gente tem que lembrar que ter dinheiro não é prosperidade. Ele está dizendo que é uma prova. E quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que é uma das mais penosas provas. E quando a gente pega o céu e o inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai pegar os textos que se referem àquela famosa Condessa Paula, a gente vai perceber que o Emmanuel está de acordo. Ele falou assim, em muitas ocasiões, mas não todas. Tem muitos aqueles que conseguem superar, como a Condessa Paula. E aí, por fim, para terminar meu comentário, ele vai dizer que, como num filme cinematográfico, a história é narrada pelos quadros, né, que vai passando na frente e sucede ininterruptamente, por isso que a gente vê o movimento da cena, são várias fotos sobrepostas. Aí vai dizer assim, comparando a isso, nossa experiência peculiar, individual, aquilo que eu vivo, não que o Lauro vive. O Lauro às vezes passa o mesmo problema que eu, mas vive de modo diferente. Encara, recebe de modo diferente. Mas eu não. Então, o que acontece? É uma experiência para mim da minha vida, peculiar para o espírito, de modo que o meu caráter é que está influenciando nisso. Meus medos, meus anseios, meus receios, minha experiência, meu conhecimento, minhas imperfeições, uma ou outra virtude que eu tenha atingido. Ele vai dizer, constitui-se, ou seja, nós passamos na vida e a gente é resultado do reflexo daquilo que a gente sente. Por isso que o Espírito da Verdade fala assim, espíritas amai-vos, mudança de sentimento. Instruí-vos, mudança de pensamento. E ele vai dizer, ó, muito do que você passa vai te dar uma experiência, mas que é resultado do seu próprio sentimento. Então, eu estou vivenciando algo na prática, Laurinho, mas que eu, de um certo modo, estou influenciando. Eu estou fazendo escolha, eu deixo de fazer, em vez de um caminho eu vou para outro. Eu, às vezes, odeio muito, não perdoo, ou às vezes perdoo, ou às vezes não odeio, e por aí vai. E aí ele está falando de coisa própria de espírito, porque é sentimento. Porque na página anterior, ele tinha falado de questões próprias da carne, né? Que são emoções e desejos. Quando ele fala de emoções e desejo, ele está falando dos sentidos humanos, do corpo físico, né? Quando ele fala em sentimento, ele está falando assim, agora é o espírito e o seu caráter que está encarando cada situação. Então, todos esses reflexos que vão acontecendo têm como causa nós mesmos, Laurinho. Fiz uma escolha de prova, cheguei aqui, aí eu posso me adaptar ou não, eu tenho um corpo para usar, vou ter emoção, vou ter desejo, né? Vou tentar satisfazer ou não. Quem tem dinheiro vai atuar tentando atender aos desejos e às emoções, porque ele tem a possibilidade de assim o fazer, enquanto que aquele que está privado de posses não faz, a menos que o outro faça para ele, né? Porque as coisas no mundo material precisam ser adquiridas. Então, essa é a dificuldade. Por isso que o Kardec, por isso que o Emmanuel fala aqui que pode, né? Uma variável, não que é. Então, ele diz que nós
por nossos sentimentos, vamos refletindo e repetindo. Ou seja, a gente talvez vai se equivocando várias vezes. E isso, ele diz assim, gera ideia contínua. Que é pensamento contínuo que você não consegue se livrar e, de repente, você está pensando naquela porcaria. E não é para você pensar mais. Mas é para mostrar para a gente também, penso eu, o quanto a gente ainda não é dono da nossa própria vontade. Porque o pensamento simplesmente vem. Porque você nutriu um sentimento ruim, talvez em algum momento, ou bom, né? Nós estamos falando de sentimentos, né? E aí gera essas ideias. E essas ideias é que acaba plasmando o tema da sua luta. Ou seja, olha isso, eu senti, eu refleti, eu pratiquei, e aí, de repente, eu vou trilhar um caminho que foi criado pelo bom sentimento ou pelo mau sentimento. E ele diz assim, aos quais a nossa mente associa e identifica de modo quase absoluto com as criações que ela mesma... Olha que círculo vicioso, Laurinho. Sentimento, ações, criação, né? Mental, criações mentais. É um círculo vicioso, mas você queria falar, passo para você. Não, é hábitos condicionados. Né? É o que nós vamos estudar isso no espiritualismo racional e o que o espiritismo trata muito bem. Então, é quando o espírito, então, em vez de avançar, né, e o Emmanuel trata dessa ideia da prosperidade, em vez de ele ser próspero, ele fica ali tendo que refazer aquilo que ele poderia ter feito. Beto. Muito bem, não, e aí você falando disso aqui, vale a gente então encerrar dizendo o seguinte, o espírito que chega com os hábitos condicionados no mundo espiritual, como que ele vai encarar esse mundo e como é que ele vai contar esse mundo para nós numa comunicação? Aqui o Emmanuel está dizendo que ele chegou lá no mundo espiritual, é lógico que eu estou fazendo uma interpretação, né, pessoal? Chegou lá no mundo espiritual, ele está, de modo muito peculiar, refletindo a experiência dele, que foi gerada nas ideias contínuas provocadas pelos seus próprios sentimentos, que colocou ele em várias situações, e deste modo quase que absoluto, ele criou um mundo. E ele está entronizado nesse mundo, mergulhado. Como é que ele vai poder contar quais são as leis que regem o mundo espiritual se ele está focado nisso? É uma monoideia, é um hábito condicionado, é uma imperfeição que não permite que ele troque um pensamento bom, um pensamento ruim por um bom, que ele não se instrua, e por aí vai. Eu falei demais, quero agradecer a vocês, Laurinho. Nós vamos ficando por aqui. E esse foi aí o nosso pensamento e vida com o tema prosperidade. Passo para você comentar finalmente e fazer o encerramento como de costume aí. A gente, da minha parte, se encontra no próximo. Muito bom, Beto, muito bom. E assim, eu fico feliz da gente se deparar com um tema, e que é interessante que eu leio aqui agora. Falamos de prosperidade, então Emmanuel trata do tema prosperidade, o progresso do espírito, então não está ligado ao progresso material, né? Porque nós sabemos que às vezes uma pessoa que vive na riqueza, ela é próspera, materialmente falando, mas ela não progride do ponto de vista moral. E outra que vive na miséria, por exemplo, ela passando resignada, ela avança. Então, não é esse tipo de prosperidade, sim, é moral. Emmanuel vai tratar no capítulo 20 do hábito. Nós acabamos até de passar por ele aqui, que é o chamado hábito condicionado. Muito bom, tem um texto interessante que vale a pena estudar, mas aí nós precisamos, né, ter uma ideia clara dos princípios da doutrina espírita para compreender um pouco do que Emmanuel está falando aqui, porque é uma mensagem muito profunda. O Beto detalhou ela mais, mas se nós voltarmos aqui para estudar, ele aprofunda ainda mais, porque é muito rico mesmo. Pessoal, muito obrigado a todos, fiquem, né, na paz e nos vemos aí no próximo vídeo.